tem contenda. Quando tem briga dentro da igreja, o caluniador compra até roupa nova para assistir. Ele vai assistir de camarote, sorrindo, alegre, feliz, e vai até de roupa nova para a igreja, para ver os irmãos se digladiarem. O caluniador, a confusão dentro da igreja alimenta ele, alegra ele, causa euforia, satisfação, prazer, alegria. Isso só pode ser uma coisa diabólica, satânica. E aí, Deus mostrou a pessoa. E aí, eu falei para a pastora Eliene, já que Deus revelou quem é, vamos jejuar e orar para sair da Adesud. Ir embora, me deixar em paz, deixar a casa de Deus em paz, deixar a igreja em paz. A igreja não merece isso, não merece pessoas que estão ali travando a obra, minguando a obra, fazendo a obra gemer. É muito jejum, muita oração, mas não decola, não vai, porque está ali uma trava diabólica, satânica, querendo fechar as portas da igreja, querendo jogar um irmão contra outro, inventando conversinhas, fuxiquinho, dizendo coisa que o pastor nunca disse, falando coisas que a pastora nunca falou e nunca fez. E aí, foi embora. Que maravilha. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus, agradecer ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, agradecer ao Espírito Santo de Deus. Vai embora. Vai congregar em outro lugar. Vai para lá. Vai matar a igreja de outro em nome de Jesus. Não tem futuro. Sabe aquele tipo de pessoa que você ajunta com as mãos e ela espalha com os pés? Você faz tudo para a obra de Deus ficar de um jeito, ele vai lá e desmancha. Ele conversa em off com os irmãos, conversa nas redes sociais, conversa em secreto, conversa em silêncio, fala coisas, diz coisas que nunca houve, nunca aconteceu. E hoje eu sei de tudo isso porque muitas pessoas vêm e me contam. Sabe aquela pessoa que saiu daqui, pastor, disse isso, isso e isso do senhor? Eu digo, meu Deus, isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu, mas fazer o quê, né? Vai embora, caluniador. Vai embora, para que a contenda no meio da casa de Deus acabe e tudo se transforme em paz, e a igreja cresça com paz, e a igreja cresça sossegada, e a igreja cresça em o nome de Jesus. Vai começar agora dia 1º de março, começa agora jejum, 21 dias de jejum, 1º de março, primeiro jejum do ano de 2021. Vai começar também a igreja que não dorme, oração pela madrugada toda, para que o rebanho cresça em o nome de Jesus, porque o caluniador, aquele que fazia intriga entre os irmãos, foi embora. Glorificado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. E triste do pastor que recebeu aquilo lá. Está repreendido em nome de Jesus. Irmã Wanda, Pai do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe, mulher de Deus. Saúde para a senhora e toda a sua casa. É verdade, irmão Milton. Igual Abraão e Ló. Exatamente, cada um segue seu caminho, cada um,
eu sigo o meu caminho, né? Mas eu não gosto de pessoas que inventam fofoquinha. Eu tenho dificuldade de conviver com fofoqueiro. Eu detesto fofoqueiro. Eu detesto tal do fofoqueiro, eu detesto. É algo possuído pelo diabo, né? Igual Maria Luísa, Deus é justo e fiel e verdadeiro. Verdade, Maria Luísa. Deus é justo, fiel e verdadeiro. Vamos ler o Salmo 34, versículo 13. Eu estou falando do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho, né? E as pessoas falam muito, depois que sai da igreja, inventa cada coisa. Eu nunca disse, nunca falei, nem nunca fiz. Mas eu não estou aqui para provar nada. Quem me justifica é Deus. Quem justifica a minha esposa é Deus. Quem justifica a minha família é Deus. Deixa falar o que quiser falar, dizer o que quiser dizer. Eu não estou preocupado com isso, né? Eu só sei de uma coisa. Uma igreja que tem o espírito de caluniador dentro dela, ela não vai a lugar nenhum. Porque ele incita o irmão a brigar com o outro. Incita. Se alimenta disso. É uma coisa terrível. Fala coisa que o pastor nunca falou. Diz coisa que o pastor não disse. Olha, irmão, isso aqui não é para fazer isso aqui não, viu? Que o pastor disse que não é. E tem irmão que tem coragem e vem para mim. Pastor, o senhor proibiu isso aqui? Eu digo, não. O senhor falou isso aqui? Eu digo, não. É porque fulano está aí usando o seu nome, dizendo que o senhor falou isso, falou aquilo. Eu nunca falei isso, eu nunca disse isso. Fico usando o nome do pastor. E a mulher usa o nome da pastora. E aí queima nós, torra nós. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus. Vamos caminhando e vamos fazendo a obra. Quem nos justifica é Deus, né? Salmo de número 34, versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Guarda, obrigado, irmão Milton. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. E na minha versão aqui, irmão Milton, diz, e os seus lábios da falsidade. Guarda, irmão. Guarde. Não levante falso testemunho de ninguém. Né? Não fica contando história que você... Desculpa aí. Ah, mas eu escutei a história, o pastor... Eu escutei que o pastor Jamaci fez isso, isso e isso. Não vai na conversa de ninguém assim não, irmão. Você não escutou da minha boca. Você não viu. Né? Você não conversou comigo. Você não tem provas. Você não viu. Você não estava ali presente. Você escutou da boca de alguém que tem a língua para o mal, que tem lábios enganosos e que inventa história para denegrir a imagem do anjo da igreja, que é o pastor. Pessoas que têm língua para o mal, lábios enganosos e fala coisa, porque a pastora disse isso. Cuidado. A pastora nunca disse isso. Tem gente que tem uma língua tão mal, um lábio tão enganoso, que o ouvido dela só entende desgraça, só interpreta o mal, só interpreta ruim, só interpreta errado. Às vezes a pastora fala uma coisa no púlpito, entende totalmente o contrário ali. A vontade é tão grande de criar uma contenda, de criar uma briga, de criar uma confusão, de criar algo no meio da igreja. É uma vontade tão grande que interpreta a palavra da pastora o contrário. Igual o pastor está aqui falando, né, pregando a palavra, você interpreta tudo ao contrário. Tanta vontade
vontade que você tem, que ali começa uma intriga, começa uma briga, começa um bate-boca, começa uma divisão, quando na realidade não é nada daquilo. Então, cuidado, né? Às vezes às vezes eu falo uma coisa na igreja, você entende outra. Tem que ter muito cuidado com isso. Você interpreta outra coisa. Caçarolinha não é caçarrolinha, né? Caçarolinha não é caçarrolinha. Caçarolinha é uma coisa. Caçarrolinha é outra coisa. Então, fica interpretando as coisas ao seu bel prazer, interpretando com vontade para o mal, interpretando com vontade de criar uma confusão, interpretando com vontade de queimar a imagem do pastor, a imagem da pastora, né? Os ouvidos já estão contaminados. E o que alegra uma pessoa dessa é o quê? Briga, confusão, bate-boca. Eu não quero isso para a minha vida ministerial. Né? Olha, irmão, eu sou tão sincero que eu pastoreei na Ceilândia e eu vou contar aqui para você, mas não fica assustado não, tá? Eu gosto muito de contar histórias. Eu comecei a pastorear muito jovem. Eu tenho, assim, umas histórias cabulosas. Eu pastoreei na Ceilândia, um lugar muito bom aqui no Distrito Federal, e congregou comigo um irmão que tudo que eu falava ele interpretava o contrário. Mas, a princípio, a gente deixa para lá porque, né, a gente crê que aquele irmão se converte, a gente crê que Jesus vai mudar, a gente crê que haverá uma obra transformadora de Deus na vida dele. E a gente vai ficando assim, esperando um milagre da parte de Deus, deixando isso para lá. Porque um pastor, ele tem maturidade, né? E ele vai engolindo isso, calado, deixando isso para lá, deixa isso para lá. Mas os irmãos vinham e me contavam. Aquele irmão, pastor, é só falando mal do Senhor, só fala uma coisa, ele interpreta a outra. E é só falando mal do Senhor, misericórdia. Ceilândia. E aquilo passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu fui ficando cansado daquele irmão. E um dia eu falei para ele, eu digo, irmão, eu quero conversar contigo, tá bom? Vamos fazer uma reunião de obreiro e eu quero conversar com o irmão. E aí eu marquei uma reunião de obreiro, chamei aquele irmão, ele era diácono na época. Quem tinha consagrado ao diaconato era eu. Por isso que, fala sério, velho. Consagração para mim é uma coisa de 100 consagrações, 10 valeu a pena. 10. Com toda a sinceridade do meu coração. Irmão Zé Rodrigues, Pai do Senhor, boa noite. Saúde para o Senhor e toda a sua família, homem de Deus. E aí, eu fiz a reunião de obreiro e fui direto no assunto. Não gosto de rodear toco. Eu falei, irmãos, a reunião aqui, na realidade, o objetivo é fulano de tal, esse obreiro, ele congrega conosco, eu consagrei ele, apresentei ele ao auxiliar de trabalho, né? Auxiliar de trabalho você apresenta, não consagra. Consagrei ao diaconato, que os irmãos precisam aprender isso. Existe a apresentação, a consagração e a ordenação, né? Apresentar é auxiliar de trabalho. Consagrar é diácono e presbítero. Ordenar é evangelista, pastor, missionário. Tá? Sei que vocês sabem disso mais do que eu. E aí eu mandei o irmão ficar de pé. E aí falei para o irmão o que estava acontecendo, porque não é possível uma pessoa ficar 4 anos congregando com um pastor falando mal dele, todo lugar falando mal, em todo lugar criticando, em todo lugar falando mal. Não há necessidade de você congregar com um pastor que você fala tanto mal dele.
já que você fala tão mal, já que você detesta o pastor, já que você não gosta do pastor, já que você não se dá bem com a presença do pastor, eu tenho um conselho para você. Vai embora, vai congregar em outro lugar, vai ter igreja assim, ó. Sim ou não? Tem igreja, Deus tomara que suba, tem igreja toque do anjo no altar, tem igreja costela de Adão, tem igreja revelada, tem igreja imaculada, tem igreja cuspe de Sara, tem igreja tanque de Siloé, tem a igreja puleiro de anjo, tem várias igrejas. Para que você ficar congregando comigo, irmão? É que você me detesta tanto, me odeia tanto, fala tão mal de mim. Tudo que eu falo aqui, se é uma palavra doutrinária, você interpreta errado e sai falando mal. Aí, a Esmirna colocou cuspe santo. Muita paciência, né, irmão Milton? Isso aí, irmão Zé Rodrigues. O certo é esse. Aí ele ficou lá de pé, na hora de uma reunião, né? Porque falar por trás todo mundo fala. Mas na hora de uma reunião de obreiro, o cara botou para tremer. Não é bem assim, eu digo, é bem assim sim, porque eu tenho provas robustas, provas de obreiros que já ouviram o irmão dezenas de vezes falar mal do pastor, falar mal do ministério, falar mal da igreja, falar mal da minha administração, falar mal da pregação que eu falo, da palavra. Só pode ser um espírito demoníaco. Ou é o demônio, né? Ou tem um conselho para o... Aí o irmão se levantou, porque nesse momento tem que ter cabra macho no ministério. Por isso que eu detesto pastorear frouxo. O tal do frouxo, ele coloca tudo a perder, na hora ele mente, na hora ele dá para trás, na hora ele não fala a verdade. Frouxo. Tem que pastorear a igreja do lado de obreiros que tem coragem, que tem sangue no olho. Um irmão levantou lá e falou, é verdade, pastor. Esse irmão fala assim, 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 o outro levantou, o outro levantou, outro levantou. Chegamos a uma conclusão ministerial que devíamos dar a carta dele de mudança para ele congregar em outro lugar. Então, naquele momento, no ato da reunião, secretário da igreja presente redigiu a carta de mudança, que nenhum pastor faz isso, mas eu fiz. Dei a carta de mudança, porque tem pastor que exclui e manda sem carta de mudança nenhuma e vai embora daqui e pronto, vai congregar em outro lugar. Nome de Jesus, sai daqui. Sai daqui. Caixa de tribulação, né? Língua do mal, lábios de falsidade. Vai embora daqui. Mas aí eu dei a carta dele, tá aqui sua carta, ó, vai embora. 4 anos falando mal do pastor. Mas falando mal pesado. E quem chegava ali na igreja, ele falava mal. Então isso queima a igreja, queima o pastor, queima o ministério. A igreja ela não cresce, ela não desenvolve, ela não vai para frente, porque tem ali uma cunha de Acã, uma maldição. Aquilo ali é a verdadeira cabeça de jumento enterrada no meio da igreja. Aquilo é uma maldição ali no meio do povo de Deus, no meio do arraial. Tem que arrancar aquilo para fora do acampamento. Aí dei a carta dele, ele começou a chorar, pediu perdão, devolveu a carta. Escuta isso. Disse que não ia embora, não tinha lugar para ir, ia ficar ali, mas prometeu se comportar como crente. E a partir dali, ele ficou crente, nunca mais falou mal do pastor e ficou por ali envergonhado, se tornou meu amigo. Como é que pode, né? Deus faz essas coisas, mas para fazer essas coisas tem que ir para
o radical mesmo. Tem que resolver a coisa na tora. Tem que botar mesmo para quebrar, para rachar tudo. Ou acerta ou desacerta de uma vez. Aí ele ficou lá, servindo como diácono, calado, envergonhado, porque foi desmascarado diante da igreja toda. Muita gente não sabia disso, né? Botaram até um apelido nele de fofoqueiro mó, que isso é feio, isso é horrível. E ficou para lá e não foi para lugar nenhum. Mas o que eu quero dizer aqui, depois eu fui transferido para outro local, e ele ficou lá. Mas eu avisei para o pastor que me substituiu. Cuidado com esse irmão. Se levantou contra mim, em breve se levantará contra você também. É um câncer dentro da igreja. Não sei se está curado ou está em período de remissão. Vamos acreditar, pelo poder do evangelho, que está curado. Mas é bom ficar vigiando. Nunca é demais, né? Mas Deus me livre e guarde. Olha, esse irmão, ele caía aqui no 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. E o que tem de falso testemunho dentro de igreja, irmão? E muita gente alimenta esse tipo de pessoas. Não só alimenta, como se torna advogado dele ou dela. E advogar a causa de gente ruim dentro de igreja, saiba de uma coisa. No dia que Deus der uma chicotada nas costas dessa pessoa que usa de falso testemunho, vai pegar uma parte do chicote nas costas do advogado também. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado quem você defende, quem você compra briga. Tenha cuidado com quem você anda, porque se você anda com um caluniador, uma pessoa que gosta de dizer falso testemunho, você vai se tornar um deles também. E a coisa vai ficando pior. Verdade, irmão Zé Rodrigues. Então, será possível percebermos o porquê desse mandamento vir entre o 8º e o 10º. O 8º mandamento refere-se ao despojo dos bens de alguém através do furto ou roubo. O 9º versa sobre tomar o que é de alguém através de um falso testemunho. O 10º sobre cobiçar o que pertence a outrem. Obviamente é possível ter uma interpretação mais ampla e genérica. O mandamento compreende qualquer conversa mal intencionada, proposital ou não, que levante dúvidas sobre a integridade do caráter de alguém. Isso é o falso testemunho. O que é o falso testemunho? O que é o 9º mandamento? O mandamento compreende qualquer conversa mal intencionada, proposital ou não, que levante dúvidas sobre a integridade do caráter de alguém dentro da igreja de Deus, que tem esse indivíduo não convertido e que pratica o falso testemunho, ele levanta dúvidas sobre a integridade do caráter do pastor, da pastora e da família do pastor. Difamação é algo que podemos ver já em Gênesis
capítulo de número 3. Difamação. Não é por acaso que Tiago afirma que a língua é piromaníaca. Piromaníaco gosta de fogo, prazer por atear fogo na vida dos outros. Tem gente que tem prazer de atear fogo na vida dos outros, principalmente na vida da liderança da igreja. Se não for controlada, pode causar um incêndio. Desgovernada, torna-se a mais letal das armas na destruição de uma comunidade. Mais uma vez, reconhecemos, mais uma vez, recorremos a Paulo para uma contrapartida da proibição expressa no mandamento. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Tal atitude refrearia a tentação de se prestar falso testemunho. Tem gente que é um perigo, mas um perigo mesmo. Vamos ler Provérbios 13 e 3. Eu vou estender um pouco essa live, né? Provérbios 13 e 3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Não, esse não. Desculpa, meus irmãos. Provérbios, deixa eu ler aqui, 13 e 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem fala demais acaba se arruinando. Então, refreie a sua língua, que isso é muito perigoso. É muito feio também o crente que fala demais, né? Tem gente que fica fiscalizando vida de pastor, fiscalizando família de pastor. Isso é feio. Isso é pecado. O pastor já sofre tanto. Ele não precisa de fiscal, não. Precisa de alguém para orar por ele. Sofre tanto, né? Obrigado, irmão Milton. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Irmão Milton. Tiago 4, 11 e 12. Vamos ver aqui. Tiago 4, 11 e 12. Vamos lá? 11 e 12. Vamos estudar a palavra de Deus, né, irmãos? Para a gente aprender, né? Não cair não quebrar o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Nunca diga. Isso leva para o inferno. Você perde a sua salvação por não vigiar na terra. Então, Tiago 4, 11 e 12. Diz aqui. Eu estou ruim para enxergar, viu? Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julgar a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Olha lá. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, esse negócio de ficar levantando falso testemunho dos irmãos, você acaba com a sua vida. Viu?
Gálatas, vamos ler aqui, Gálatas, né? Gálatas, obrigado, irmão Milton. Olha o irmão Milton aí, colocou Tiago 4:11, Gálatas 5, 14 e 15. Gálatas 5, 14 e 15. Deixa o irmão Milton colocar, né? O irmão Milton está colocando aí. Gálatas 5, 14 e 15. A coisa mais triste dentro de uma igreja, é o tal do caluniador. É um câncer. Porque é o tipo de gente o seguinte, ele só se sente feliz quando tem confusão. Dentro de uma igreja, é Gálatas 5, 14 e 15. Dentro de uma igreja, obrigado, irmão Milton, dentro de uma igreja tem que congregar pessoas que apaguem confusão. Esse negócio de viver com gente encrenqueiro, mexeriqueiro, fofoqueiro, é melhor você ficar só, falar sozinho. Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Pronto. Para que tá falando mal dos irmãos, né? Coloca aí, irmão Milton. Efésios 4:29. Efésios 4:29. Vou ler aqui Gálatas 5:15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Aí, tá vendo? Gálatas 5:15. Que adianta o rebanho da igreja lá, tá um crente mordendo um ao outro, devorando um ao outro. Ué, daqui a pouco a igreja vai ser destruída por eles mesmos. Não precisa de diabo, não precisa de demônio, não precisa de incrédulo, de ímpio, não precisa de nada disso. Eles mesmos se matam, brigando entre si. Isso não é coisa de Deus, isso não pertence à igreja do Senhor. O que nós temos é que perdoar os irmãos, amar os irmãos e parar de caluniar, parar de falar mal um dos outros. É isso aí. Maria Luísa diz, já fui caluniado dentro da igreja, mas a pessoa que me caluniou pagou o preço. É verdade, Maria Luísa. Bom, Milton, homem de Deus, coloca aí Tiago 1:26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler aqui, que o irmão Milton colocou aqui. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Exatamente. Cuidado para a tua boca não sair palavra torpe, né? Que a palavra que sai da nossa boca tem que ser para edificação dos santos em Cristo Jesus. Quero dar o bem-vindo aqui à pastora Késia Cristina, minha amiga do meu coração, filha do meu pastor Eduardo Sampaio, que guardo no meu coração os ensinamentos com muito carinho, com muito amor. Ela é viúva, né? O pastor, meu amigo, pastor Jefferson, foi recolhido às mansões celestiais. Pastora Késia Cristina, a senhora acredita que domingo eu me arrumei aqui para a igreja e fiquei assistindo um vídeo de pregação do pastor Jefferson.
mostrei para a pastora Eliene, e a gente ficou aqui olhando e dizendo, meu Deus, recolhido às mansões celestiais, né? Que saudade do meu amigo, do meu irmão, do meu pastor Jefferson, meu amigão do meu coração. Nós fizemos aqui uma live juntos. Foi uma benção. O Senhor Jesus o recolheu para as mansões celestiais. Um abraço na senhora, pastora. Toda a sua família, toda a sua casa. Saúde para vocês. Sucesso. Bênção recalcada, sacudida e transbordante. Nós amamos vocês. Pastora Késia Cristina, Deus abençoe a senhora, sua igreja e toda a sua família. Que a senhora possa suportar essa grande perca, né, que é o seu esposo recolhido às mansões celestiais. Olha o que diz aqui Tiago 1,26. Irmão Milton, obrigado, irmão Milton. Encerrou aqui Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então, meu irmão, controle essa língua. Evite falar mal da vida dos outros. Evite falar mal dos irmãos. Evite falar mal dos nossos irmãos. Tio Jonathan, que Jesus te abençoe, meu filho. Pai do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Evite falar mal dos irmãos. Evite difamar seus irmãos. Evite caluniar. Evite levantar falso testemunho. Evite. Isso não é papel de crente. Isso não é papel de servo de Deus, de mulher de Deus, de homem de Deus. Quem vai para o céu e quem aguarda o arrebatamento da igreja não usa desse comportamento negativo, maldoso, contrário à palavra de Deus, antibíblico, falar mal da vida dos outros, levantar falso testemunho. O 9º mandamento é quebrado por muitos crentes que não vigiam na terra. Não dirás falso testemunho. Não diga falso testemunho. Não diga falso testemunho. Não diga falso testemunho do seu irmão, nem do anjo da igreja, nem do seu pastor, nem da sua pastora, nem da liderança, de seu ninguém. Seja crente de verdade. Quando alguém chegar para falar mal do seu irmão, fala para ele. O 9º mandamento diz que não dirás falso testemunho. O que acaba com a igreja é crente fofoqueiro, crente mexeriqueiro, crente que fica inventando historinha, inventando fuxiquinho, inventando isso, inventando aquilo. Isso é uma coisa terrível dentro da igreja. Tem que ser tratado. Tem que tirar esse câncer de dentro da igreja. Tem que orar, tem que jejuar, para que o câncer saia do meio do povo de Deus. É um câncer. Olha, uma mulher fofoqueira dentro da igreja, ela fecha uma igreja. Fecha mesmo. Um homem fofoqueiro em cima do púlpito, ele contamina todos os obreiros. E um fofoqueiro na porta da igreja, falando mal ali, de um e de outro, de um e de outro, de um e de outro, mal do pastor, mal da pastora, mal da família do pastor, mal da igreja, falando mal na porta. É um câncer.
tem que ser arrancado, tem que ser retirado, para que a igreja prospere em paz, sossegada, tranquila. Uma igreja que tem um câncer desse na porta, no altar, ou no meio dela, tem que ser arrancado. É jejum e oração. Ou Deus converte, ou Deus arranca. Arranca, Deus, para que a tua igreja tenha paz, tenha sossego e tenha tranquilidade. Irmão Milton colocou aqui Provérbios 6:16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. E aí, que palavra forte. Aquele que é testemunha falsa, proferindo mentiras, aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus odeia, Deus abomina. Abomina. Não é odeia, é abomina. É uma abominação ao Senhor aquele que é falsa testemunha, proferindo mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda entre os irmãos é o quê? Isso aqui, ó. Semeando contenda entre os irmãos, inventando historinhas, inventando conversinha, inventando disse-me disse, inventando isso, inventando aquilo. É um câncer. Tem que arrancar. Tem que tirar do meio do povo de Deus. É orar, consagrar, jejuar e pedir para Deus arrancar. Deus arranca. Deus arranca de verdade. Arranca pelos cabelos e tira para fora. Já que não quer se converter, ele vai se assuverter. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui o irmão José Rodrigues. Quero agradecer a irmã Maria Luísa. Quero agradecer o meu amigo do meu coração, irmão Milton, Vilela, São Paulo, que me ajuda muito nesses versículos. Quero agradecer a pastora Kézia Cristina. Quero agradecer a todos os irmãos, Francina Azobo, missionária Áquila, evangelista Tiago. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pelo apoio. Amo vocês em Cristo Jesus. E vocês aqui comigo nessa live, me apoiando, interagindo, me dá força para continuar. Eu sei que tem uma igreja online esperando ser alimentada. Hoje nós temos o privilégio de, dentro de casa, ao vivo, em tempo real, aprender a palavra de Deus. Vanilde, Esmirna, nossa filha, caçula, Deus abençoe. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio de vocês. Então, hoje nós temos a igreja física e temos a igreja online. A igreja física fica aqui, em Brasília. SIG quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal. Culto aos domingos, pela manhã e pela noite. Né? Mas a igreja online está aqui. Né? Marinheiro está nos assistindo lá do Gama, Laze Boutique, Diaconisa Andréia, Asa Norte. Então tem irmãos lá da Paraíba, do Pernambuco, irmãos fora do Brasil, em São Paulo, né? Minas Gerais, nosso irmão José Rodrigues, e de vários lugares, irmã Ivanda, Deus abençoe. Tem irmãos de vários lugares, de Brasília, fora de Brasília, no Brasil, no mundo, assistindo essas lives, interagindo. É a igreja online, é um novo estilo de igreja que nós estamos aqui pastoreando, alimentando
pregando a palavra para que ela se mantenha viva, né? Aprendendo, caminhando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nath Santos, Divina Lúcia, Casa e Palavra, obrigado aí, viu, irmã Áquila? Missionária Áquila, obrigado por me ajudar aí, agradecendo aos nossos queridos participantes, amigos, que nessa live maravilhosa deu o prazer de estar conosco. Amado e querido Jesus, eu quero neste momento te agradecer e louvar o teu nome, Pai, por esta oportunidade maravilhosa, pelo teu carinho, pelo teu amor e pela tua bondade. Todas essas vidas, nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs que participaram dessa live. Obrigado, Jesus, por estas vidas. Guarde estas vidas, sare essas vidas, cure essas vidas, abençoe essas vidas, dê vitória a essas vidas. Que o Senhor abençoe cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Valéria, chefe, né? Ali, Ceará, Jesus te abençoe. Cristina Silva, Jesus te abençoe. Pizza do Joel, Pizza do Joel, Deus abençoe vocês. Irmão Milton, irmão Gé Rodrigues, missionária Áquila, Deus abençoe vocês. Eu abençoo vocês em o nome de Jesus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo vocês, abençoo sua casa, sua família, abençoo a todos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Zé Rodrigues, culto aqui em casa agora, oh, glória! Deus abençoe. Obrigado, um abração no coração de vocês. Irmão Vânio, Jesus abençoe, irmão Ivânio, Jesus abençoe a irmã Divina, casal maravilhoso, caminhoneiro de Jesus. Obrigado, meu Milton, pela força. Obrigado, evangelista Tiago. Obrigado a todos. Um abraço a todos em o nome de Jesus.